Bélgica. A Bélgica é um país que não se impõe pelo tamanho, mas pela densidade de tudo o que carrega. Aqui o tempo não se espalha em grandes paisagens abertas. Ele se concentra em ruas estreitas, praças antigas e cidades onde cada quarteirão atravessou séculos de história europeia. Localizada no coração da Europa, a Bélgica sempre foi território de passagem, encontro e conflito. Impérios surgiram e desapareceram sobre este solo, deixando marcas profundas na arquitetura, na cultura e na forma silenciosa como o país se apresenta hoje. Nada é excessivo, nada é vazio. Tudo parece ter sido cuidadosamente preservado. As cidades belgas convidam à contemplação. Centros históricos medievais permanecem intactos, com torres, igrejas e canais que refletem fachadas antigas. Caminhar por esses lugares é sentir a presença constante do passado, não como algo distante, mas como parte do cotidiano. O som dos passos sobre pedras antigas parece dialogar com séculos de memória. A Bélgica também é feita de detalhes. Do ritmo tranquilo das pequenas cidades à elegância discreta das grandes praças, o país se revela para quem observa com calma. Viajar pela Bélgica é aceitar um convite à pausa, à atenção e ao silêncio. Um lugar onde a história não grita, ela sussurra. Este documentário começa aqui, em um território moldado por encontros e fronteiras, onde cada cidade guarda camadas de história que não foram apagadas, apenas sobrepostas. Bruxelas. Capital da Bélgica e também centro político da Europa, ela reúne instituições modernas e uma alma antiga que resiste nas ruas de pedra do centro histórico. Aqui, o cotidiano europeu acontece sem espetáculo, mas com profundidade. No coração de Bruxelas está a Grand Place, uma das praças mais preservadas e impressionantes da Europa. Cercada por edifícios ornamentados que atravessaram séculos, ela concentra o espírito da cidade, história, elegância e permanência. Ao redor, ruelas estreitas conduzem a igrejas antigas, galerias cobertas e fachadas que parecem não ter sido tocadas pelo tempo. Bruxelas também carrega símbolos de modernidade. O Atomium, construído para a Exposição Mundial de 1958, surge como um contraste futurista em meio à paisagem urbana tradicional. O Atomium foi construído para a Expo Mundial em Bruxelas. A ideia era representar otimismo, ciência e futuro no pós-guerra. Sua forma é a ampliação gigantesca de um átomo de ferro, algo invisível transformado em monumento, lembrando que a cidade sempre viveu entre o passado e o futuro. Do outro lado da cidade, surge a Basílica do Sagrado Coração, monumental, silenciosa, construída no ponto mais alto de Bruxelas. Se o Atomium fala de ciência e ideia, a Basílica fala de pausa e contemplação.
Suas linhas amplas e sua cúpula dominante não chamam atenção pelo detalhe, mas pela escala. É um lugar que convida a parar. Uma curiosidade é que Bruxelas é oficialmente bilíngue. Toda a sinalização pública em Bruxelas é sempre dupla, francês e neerlandês. Para o viajante, a melhor dica é explorar a cidade a pé. É caminhando sem pressa que Bruxelas revela sua verdadeira essência, discreta, histórica e profundamente europeia. Bruges. Bruges é uma cidade que parece ter escolhido permanecer. Entre canais silenciosos e ruas de pedra, o tempo desacelera naturalmente, como se cada passo precisasse respeitar os séculos que passaram por aqui. Antigo centro comercial da Europa medieval, Bruges prosperou cedo, e quando o mundo mudou, ela simplesmente preservou o que era. O coração da cidade está na Praça Markt, cercada por fachadas históricas, e pela Torre do Belfry, que domina o horizonte. Dos canais do centro histórico, refletem-se casas antigas, pontes e árvores, formando uma paisagem marcante o ano todo. Uma curiosidade é que, durante séculos, Bruges ficou isolada economicamente, após o assoreamento de seus canais, o que acabou protegendo sua arquitetura original. O que antes foi declínio, hoje é preservação. Para o viajante, a melhor experiência acontece fora dos horários mais cheios. Caminhar cedo pela manhã ou no fim da tarde permite sentir o verdadeiro silêncio da cidade, quando Bruges revela sua essência contemplativa, quase íntima, um lugar que não se visita, se atravessa com cuidado. E antes de continuarmos seguindo viagem, se inscreve no canal. É isso que faz a gente poder estar aqui viajando com você, mostrando essas maravilhas do nosso planeta. Vamos nessa? Knokke-Heist. Knokke-Heist apresenta a costa belga sob uma perspectiva mais ampla e luminosa. Aqui, a praia se estende em linhas longas e abertas, onde o horizonte do Mar do Norte parece dilatar o tempo. A cidade cresceu voltada para o mar, mas sem perder a sensação de espaço. Avenidas discretas, construções elegantes e uma orla pensada para o caminhar tranquilo. A promenade acompanha a praia como um eixo contínuo, convidando à contemplação.
O vento constante, o som regular das ondas e a luz mutável criam uma atmosfera serena, quase meditativa. Diferente de outras áreas mais urbanas da costa, Knock oferece respiro, equilíbrio e silêncio visual. Knock-Heist sempre atraiu um público que valoriza discrição e qualidade de vida, o que se reflete em uma cidade organizada, silenciosa e visualmente contida. Uma curiosidade é a proximidade com áreas naturais preservadas, como dunas e reservas costeiras, que reforçam a relação entre cidade e natureza. Para o viajante, Knock pede desaceleração. Caminhar à beira-mar, observar o céu e sentir o ritmo das marés é a forma mais autêntica de viver o lugar. Leuven. Leuven é uma cidade onde o conhecimento molda o espaço e o ritmo da vida. Antiga e jovem ao mesmo tempo, ela cresceu em torno de uma das universidades mais antigas da Europa, fazendo do saber uma presença cotidiana. Visível nas ruas, nas praças e na forma como a cidade respira. O centro histórico é compacto e elegante. A igreja de São Pedro se impõe com sobriedade gótica, guardando obras de arte sacra e testemunhando séculos de vida espiritual e intelectual da cidade. Poucos passos adiante, a biblioteca universitária se ergue como símbolo de reconstrução e permanência. Destruída em guerras e reerguida com apoio internacional, ela se tornou um dos monumentos mais carregados de significado do país. Uma curiosidade marcante é que Leuven foi, durante séculos, um dos grandes polos intelectuais da Europa, atraindo estudiosos de diferentes regiões e influenciando diretamente o pensamento europeu. Durbuy. Durbuy é frequentemente chamada de a menor cidade do mundo, mas essa definição não dá conta do que ela realmente é. Situada no coração das Ardenas, às margens do rio Urti, Durbuy se apresenta como um refúgio onde a escala reduzida intensifica a experiência. O centro histórico é composto por poucas ruas de pedra, casas antigas bem preservadas e pequenas praças que parecem ter parado no tempo. A cidade se encaixa perfeitamente entre colinas rochosas e o curso do rio, criando uma paisagem harmoniosa onde natureza e ocupação humana convivem sem conflito.
Uma curiosidade é que Dubai recebeu oficialmente o título de cidade na Idade Média, quando esse status não dependia de tamanho, mas de importância estratégica. Aqui, a Bélgica se revela em sua forma mais íntima, pequena, silenciosa e profundamente acolhedora. Waterloo. Waterloo é um lugar onde a paisagem guarda memória. À primeira vista, colinas suaves e campos abertos compõem um cenário tranquilo, quase pastoral. No alto da colina, o leão de bronze observa o campo histórico, símbolo de vitória e memória de um dos confrontos mais decisivos da Europa. Construído no local onde aconteceu a famosa Batalha de Waterloo, na Bélgica, confronto que marcou a derrota definitiva de Napoleão em 1815. Do alto, a vista revela a amplitude do terreno e ajuda a compreender como a geografia influenciou o destino de exércitos inteiros. Nada aqui é exagerado. A força do lugar está justamente na sobriedade. Uma curiosidade é que o nome Waterloo tornou-se sinônimo universal de derrota final, atravessando idiomas e séculos, mesmo sendo uma pequena localidade belga. Para o viajante, a melhor forma de vivenciar Waterloo é caminhar pelo campo com calma. O espaço convida à reflexão, não pela beleza, mas pelo peso do que aconteceu ali, um lugar onde o passado ainda ecoa. Ostende. Ostende marca o encontro direto da Bélgica com o Mar do Norte. Diferente das cidades históricas do interior, aqui o horizonte se abre e o vento dita o ritmo. A cidade cresceu como porto, balneário e refúgio à beira-mar, desenvolvendo uma identidade ligada à água, à luz e à sensação constante de movimento. Ao longo da orla, extensas praias de areia clara se estendem diante de um mar geralmente contido, mas sempre presente. O calçadão acompanha esse cenário de forma contínua, convidando a caminhar sem destino definido. Próximo ao porto de Ostende, o Mercator serviu durante décadas como navio-escola da Bélgica, formando gerações de marinheiros. Atualmente, permanece atracado como navio-museu, um símbolo silencioso da identidade marítima da cidade.
Para o viajante, Ostende é melhor vivida fora da alta temporada. Em dias mais tranquilos, a cidade revela seu caráter contemplativo, onde o som do vento, o movimento do mar e o espaço aberto criam uma Bélgica diferente, mais ampla, mais silenciosa e voltada para o horizonte. Ardenas. As Ardenas são uma vasta região natural que atravessa o sudeste da Bélgica. Diferente dos centros históricos e urbanos do país, aqui domina a paisagem verde. Colinas, rios e florestas contínuas. Por séculos, esse território funcionou como barreira natural e refúgio. Hoje é o lado mais silencioso e contemplativo da Bélgica. Florestas densas cobrem colinas onduladas, cortadas por rios estreitos que serpenteiam entre vales e vilarejos quase escondidos. É uma região onde a natureza não foi domada, apenas acompanhada. Caminhar por trilhas entre árvores altas, ouvir o som constante da água e sentir a mudança do ar cria uma experiência de isolamento raro na Europa Central. Uma curiosidade marcante é que as Ardenas foram palco de batalhas decisivas em diferentes períodos históricos, incluindo a Segunda Guerra Mundial. Hoje, esse passado dá lugar a uma paisagem de contemplação, onde a memória parece diluída no verde e no silêncio. As Ardenas não pedem pressa nem roteiro rígido. Elas convidam a percorrer estradas secundárias, explorar pequenas vilas e aceitar o tempo da natureza. Um tempo que não corre, apenas permanece. Ghent é uma cidade que vive em equilíbrio, menos encenada que Bruges, mais silenciosa que Bruxelas. Ela se revela como um lugar onde a história continua em uso. Aqui, igrejas, castelos e casas medievais não são apenas memória, fazem parte da vida cotidiana. Às margens dos canais de Grasla e Corenley, antigas casas de guildas refletem-se na água, formando uma das paisagens urbanas mais marcantes da Bélgica. Poucos metros adiante, o Castelo dos Condes de Flandres se impõe como um corpo sólido de pedra no centro da cidade, lembrando que Ghent já foi uma das cidades mais poderosas da Europa medieval. Não muito longe dali, a Catedral de São Bavo eleva suas torres sobre o centro histórico, guardando uma das obras mais importantes da arte europeia, o retábulo do Cordeiro Místico,
testemunho silencioso da riqueza cultural e espiritual da cidade. Dentro da Catedral de São Bavo, a experiência muda completamente de ritmo. O ruído da cidade desaparece quase de imediato, substituído por um silêncio profundo, quebrado apenas pelo eco distante dos passos. A luz entra filtrada pelos vitrais altos, projetando cores suaves sobre as paredes de pedra e criando uma atmosfera que convida à pausa e à contemplação. Uma curiosidade pouco percebida é que Ghent foi, por séculos, uma cidade de resistência. Seus habitantes enfrentaram reis, impérios e imposições externas, moldando uma identidade independente e firme. Newport. Newport começa no interior de seus canais e ruas tranquilas, onde a cidade revela um ritmo mais cotidiano e organizado. A área urbana se desenvolveu em torno da água, com pontes, pequenas praças e fachadas discretas que refletem a ligação histórica com a navegação e o comércio. O porto interior e as docas formam um espaço vivo, onde barcos entram e saem acompanhando o tempo das marés, lembrando que aqui a cidade sempre esteve voltada para o movimento. À medida que se avança, o espaço se abre. A promenade conduz naturalmente até a praia, ampliando o horizonte e deixando o vento do Mar do Norte assumir o protagonismo. A linha reta da orla, a areia extensa e o céu mutável criam uma sensação de liberdade rara na costa belga. Uma curiosidade é o papel estratégico de Newport durante a Primeira Guerra Mundial, quando o controle das águas ajudou a conter o avanço inimigo. Para o viajante, o fim da tarde oferece o equilíbrio perfeito entre cidade, mar e silêncio. Dinant. Ao seguir o curso do rio Meuse, Dinant aparece como uma pausa inesperada na paisagem. A cidade se estende em um espaço reduzido, contido entre o rio e formações rochosas verticais que moldam seu horizonte. Esse contraste faz de Dinant um dos lugares mais icônicos e fotogênicos da Bélgica. À beira do rio, a silhueta da cidade é marcada pela igreja de Notre-Dame,
com sua cúpula característica, e pela cidadela, que domina o topo do penhasco. A fortaleza, acessível por teleférico ou por uma longa escadaria, oferece uma das vistas mais amplas do Vale do Meuse, revelando a relação profunda entre natureza e ocupação humana. Aqui, a paisagem não é decorativa. Ela impõe limites e define a forma da cidade. Uma curiosidade importante é que Dinant foi o local de nascimento de Adolphe Sax, inventor do saxofone, lembrado em esculturas espalhadas pela cidade. Esse detalhe adiciona uma camada cultural inesperada ao cenário histórico. Dinant não pede roteiro, pede presença. O rio segue em silêncio, as rochas observam do alto e, ao permitir alguns instantes de pausa, a cidade se revela mais sentida do que vista. Zeebrugge. Zeebrugge revela o lado funcional da costa belga. Aqui o mar é trabalho, escala e movimento constante. O porto se estende em estruturas amplas, conectando a Bélgica a rotas marítimas internacionais. Além de cargas tradicionais, Zeebrugge é hoje um dos maiores portos de exportação e distribuição de veículos da Europa, onde milhares de automóveis chegam e partem diariamente, organizados em pátios que impressionam pela dimensão. Essa dinâmica transforma a paisagem portuária em um cenário de precisão e logística. Zeebrugge oferece uma leitura diferente do litoral. Não é um lugar de contemplação clássica, mas de observação atenta. Aqui, o mar não é apenas horizonte, é infraestrutura, trabalho e conexão global. Bouillon. Bouillon é uma cidade pequena em escala, mas ampla em significado. Cercada pelas florestas densas das Ardenas e moldada pelas curvas do rio Semois, ela parece existir em harmonia direta com a paisagem. Aqui, a natureza não é pano de fundo, é estrutura. As casas acompanham o relevo, as ruas seguem o vale, e o silêncio faz parte da experiência. No alto, o castelo domina a cidade como uma presença constante, lembrando que Bouillon já foi ponto estratégico fundamental na Europa medieval. Mas a cidade não vive apenas de seu passado militar. Hoje, ela respira em ritmo lento, guiada pelo som da água, pelo vento entre as árvores e pela vida simples à beira do rio. Uma curiosidade é que Bouillon foi governada por Godofredo de Bouillon, uma das figuras mais emblemáticas das Cruzadas, ligando a cidade a eventos decisivos da história europeia.
Para o viajante, Bouillon pede pausa. É um lugar para observar, caminhar sem pressa e permitir que o tempo desacelere junto com a paisagem. Antuérpia. Antuérpia é uma cidade moldada pelo comércio, pela arte e pelo movimento constante do rio Escalda. Durante séculos, foi um dos portos mais importantes da Europa, ponto de entrada de riquezas, ideias e influências que transformaram seu destino. Essa vocação mercantil ainda define o caráter da cidade, discreto, confiante e profundamente urbano. O centro histórico preserva alguns dos monumentos mais impressionantes da Bélgica. A Catedral de Nossa Senhora domina o horizonte com sua torre gótica, guardando no interior obras de Rubens, artista que nasceu e viveu aqui. Poucos passos adiante, a Grote Markt reúne edifícios ornamentados que refletem o período de maior prosperidade da cidade, quando Antuérpia ditava tendências econômicas e culturais. Uma curiosidade marcante é que Antuérpia continua sendo, até hoje, o maior centro mundial do comércio de diamantes. Grande parte dessas pedras passa pela cidade, antes de chegar ao resto do mundo, mantendo viva uma tradição secular. Já na zona portuária de Antuérpia, o Port House foi criado para unificar os departamentos técnicos e administrativos que antes funcionavam em locais separados. O design icônico, que mistura uma antiga estação de bombeiros com uma estrutura moderna de vidro, que lembra um navio ou um diamante, foi criado para dar uma face ao porto e refletir seu dinamismo. Para o viajante, Antuérpia recompensa quem observa com calma. Explorar o centro histórico e as áreas próximas ao porto permite compreender como a cidade construiu sua identidade, entre arte, trabalho e fluxo constante. Castelo de La Roche. No coração das Ardenas belgas, o Castelo de La Roche se ergue sobre um esporão rochoso, dominando a curva do rio Orte. Suas ruínas, marcadas pelo tempo, não falam de grandiosidade decorativa, mas de resistência. Construído na Idade Média, o castelo teve função estratégica, vigiando vales e caminhos que cruzavam a região. Cada muralha exposta ao vento revela um passado de conflitos, cercos e sobrevivência. A paisagem ao redor amplia essa sensação. Florestas densas envolvem a cidade, e o silêncio natural contrasta com a dureza das pedras antigas. Uma curiosidade local
é a lenda do fantasma da Condessa Berthe, que, segundo a tradição, ainda vagueia pelas ruínas ao entardecer, reforçando o caráter quase mítico do lugar. Para o viajante, La Roche não pede pressa. Caminhar pelas muralhas, observar o Vale do Alto e sentir o peso da história é parte essencial da experiência. Dahme. Dahme é um lugar de transição. Entre Bruges e o campo aberto da Flandres, este pequeno vilarejo se estende ao longo de um canal tranquilo, como se tivesse sido desenhado para desacelerar quem passa. Aqui, a Bélgica se revela em escala íntima, onde o espaço é amplo, o som é baixo e o tempo parece suspenso. Durante a Idade Média, Dahme foi um porto importante ligado diretamente a Bruges pelo canal. Navios chegavam até aqui, trazendo mercadorias e riqueza. Com o assoreamento das vias navegáveis, o movimento cessou e, com ele, veio a preservação. Igrejas antigas, moinhos de vento e casas alinhadas seguem quase intactas. Uma curiosidade marcante é que Dahme ficou conhecida como a Cidade dos Livros, abrigando livrarias e feiras literárias que reforçam sua atmosfera contemplativa. O vilarejo parece convidar a leitura, ao caminhar lento e à observação silenciosa da paisagem. Para o viajante, a melhor experiência é percorrer o canal a pé ou de bicicleta. É nesse ritmo calmo que Dahme revela sua essência. Um lugar onde a Bélgica não se mostra em monumentos grandiosos, mas em equilíbrio, memória e quietude. Namur. Namur se organiza a partir de um encontro. É aqui que os rios Meuse e Sambre se cruzam, e esse ponto de convergência definiu o destino da cidade ao longo dos séculos. Capital da Valônia, existe em diálogo constante com a paisagem, permitindo que o território, mais do que a escala, defina quem ela é. No alto de um promontório rochoso, a cidadela domina tudo ao redor. Considerada uma das maiores fortalezas da Europa, ela observa a cidade em silêncio, lembrando que Namur sempre foi lugar de defesa, vigilância e passagem. Do alto, a vista alcança os dois rios, os telhados do centro histórico e as colinas que cercam a cidade, revelando um equilíbrio raro entre urbanização e natureza.
A parte baixa da cidade se espalha de forma tranquila ao longo das margens. Ruas antigas, praças abertas e edifícios históricos criam uma atmosfera serena, onde a vida segue em ritmo moderado. Para o viajante, a melhor dica é subir a cidadela sem pressa. É do alto que Namur se compreende por inteiro, como um lugar onde rios, história e silêncio se encontram. Lommel. Em Lommel, na região de Limburgo, a Bélgica revela um território onde a natureza dita o ritmo. As florestas densas que cercam a cidade criam um ambiente de silêncio contínuo, onde caminhos estreitos atravessam o verde sem pressa. O top-down conduz pedestres e ciclistas por cima da floresta, em um percurso elevado que serpenteia entre as copas das árvores. Não é apenas um caminho, mas uma forma de deslocamento pensada para respeitar a paisagem. Aqui, mover-se faz parte da experiência. Ao avançar pela paisagem, o cenário se transforma. As árvores se abrem e dão lugar à Sahara de Lommel, uma área natural singular marcada por dunas claras, lagos tranquilos e uma sensação inesperada de amplitude. A areia clara contrasta com o verde ao redor, criando um ambiente que parece deslocado no tempo e no espaço. No centro dessa paisagem, ergue-se a Torre do Sahara de Lommel, uma estrutura de observação que permite compreender a dimensão do lugar. Do alto, a vista alcança dunas, florestas e o horizonte plano da região, reforçando a sensação de silêncio e espaço aberto. Lommel é uma cidade que não busca impacto imediato. Ela se revela aos poucos na relação entre floresta, areia e horizonte. Ao atravessar a Bélgica, percebe-se que cada lugar cumpre um papel claro. Grandes cidades concentram poder, arte e memória. Vilarejos preservam o silêncio e a escala humana. Monumentos não buscam impressionar pela grandiosidade, mas pelo significado. A natureza surge como pausa, lembrando que o ritmo europeu também pode ser lento, introspectivo e profundo. Talvez seja por isso que a Bélgica seja um país para ser sentido, não consumido. Caminhar por suas ruas, acompanhar o curso de seus rios ou permanecer em uma praça ao entardecer revela algo essencial. Aqui, o tempo não foi acelerado. Ele foi respeitado.
Viajar pela Bélgica é aceitar um convite à observação. É compreender que alguns lugares não precisam ser explicados, apenas vividos. Entre pedra, água e memória, o país ensina que a verdadeira riqueza está na permanência. Se você deseja continuar essa viagem, clique no próximo vídeo que aparece e descubra lugares incríveis assistindo pela TV, no computador ou na palma da sua mão. Obrigado e até a próxima.